Deixa eu passar por aqui e cumprimentar dois convidados que a gente vai fazer uma pauta daqui a pouquinho. Vou apresentar para vocês, olha, o gastroenterologista Dr. Nestor Bertin, bem-vindo. A nossa personagem de hoje é a Priscila, bem-vinda. Porque daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito de uma cirurgia bariátrica, né, doutor? Que, digamos, eu não vou falar assim, tá virando moda, porque eu não gosto de utilizar esses termos. Mas o fato é, mídias recentes noticiaram que o Romário acabou de passar por uma dessas cirurgias. Dentro da cirurgia bariátrica, um procedimento realizado, porque existem vários procedimentos realizados. E aí, a gente está numa polêmica, até gostaria que você introduzisse, deixa eu sentar aqui do seu lado um minutinho, gostaria só que você introduzisse por que o assunto tem sido polêmica, porque o que ele realizou, ou o que tem sido realizado aqui no Brasil, é um tipo de bariátrica que ainda não tem aí, enfim, não é aceito ainda pelo Conselho, não está aprovado para ser realizada? Na verdade, eu acho que a grande polêmica se dá porque o tipo de cirurgia que o Romário foi submetido, ele é uma cirurgia que é usado para pacientes que ainda não têm uma obesidade tão severa, tá? Porém, apresenta problemas da parte metabólica como diabetes. Certo. E essa cirurgia é mais utilizada para isso. Não para redução do peso, mas para cura de doenças metabólicas, como o diabetes no caso dele. Perfeito. Porém, Tá. desculpe. Não, pode falar o porém. Não é uma cirurgia que é aprovada pelo Conselho Federal de Medicina. Por isso que a gente leu e ouve falar que ela é um protocolo de pesquisa, então o paciente tem que ser informado de que ele vai participar desse tipo de cirurgia. Entendi, até que seja, então, aprovada. Exatamente. Desculpe, não é Priscila, é Patrícia. Acho que Priscila e Patrícia se parecem, aqui está anotado Priscila, mas é Patrícia. A gente conversou um pouquinho até na maquiagem antes, né, de entrar no ar. Eu já volto para a gente esclarecer tudo. O fato é, você emagreceu 86 quilos. 86 quilos. E você não tem mais diabetes? Não, com 30 dias de operada eu já não tinha mais sintoma algum. Já já a gente entra nesse assunto. Vai mandando perguntinha, @VocêBonitaTV, que o papo é bom, gente. Muito obrigada, até daqui a pouquinho. E olha, eu vou inclusive contar para vocês, né, porque eu só citei esse lance do Romário, mas eu vou contar para vocês as mídias que noticiaram isso ao vivo. Já a gente vai para um assunto importantíssimo, até para a gente entender algumas coisas ligadas aí, algumas cirurgias que têm sido faladas. Para quem chegou agora, a gente vai falar a respeito de um tipo de cirurgia bariátrica que tem sido feita e que ainda não foi regulamentada pelo Conselho aqui no Brasil. Só que gerou uma certa polêmica porque o Romário passou pela cirurgia. Foi noticiado em diversas mídias e, olha, ele saiu no dia 9 de janeiro no Globo Esporte, na Folha de São Paulo, na UOL. Eu vou ler para vocês o que saiu na matéria da UOL, que foi no dia 10 de janeiro agora de 2017. O senador e ex-jogador de futebol Romário chamou a atenção nos últimos dias pela silhueta. O ex-atleta realizou uma cirurgia com a intenção de controlar o diabetes, que, segundo ele, chegava a 400 miligramas por decilitro. Após o procedimento, Romário perdeu quase 10 quilos. A opção pela cirurgia contra o diabetes do tipo 2, no entanto, é controversa. Segundo médicos consultados pelo UOL, a interposição ileal, que é o nome que se dá, tá? É uma técnica experimental, ou seja, não é aprovado pelo Conselho Federal de Medicina, mas pode ser realizado seguindo critérios de pesquisa. Assim está no texto da UOL, quis colocar para vocês para a gente entender um pouco do caso. Como a gente percebeu, falamos, vamos entender isso no Você Bonita e ouvir aí algumas opiniões. Aí convidamos o gastroenterologista, Dr. Nestor Bertin, que está aqui com a gente hoje, que já comentou a respeito disso, que é o que diz exatamente no texto que foi a sua colocação, né? Então, para um fim de pesquisa e o paciente sabendo disso, ele pode passar pelo procedimento, certo? Sim. Se for dessa maneira, com o consentimento do paciente e informado com um protocolo de pesquisa, que tem que ter aprovação em comissão de ética, então pode ser realizada. Porém, não é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina. Tá. O que, na verdade, a gente consegue perceber, daqui a pouquinho a gente vai falar de outros tipos de bariátrica, o porquê esse é diferente, é que ela vem com essa
esse chamado aí, né, bem grande, com esse alerta. Pode melhorar a condição de um paciente que tem diabetes. Por quê, doutor? Então, essa cirurgia, para a gente entender um pouco melhor, é uma cirurgia que faz com que os hormônios que são produzidos na última parte do intestino, que é o íleo, sejam produzidos mais rapidamente, com a passagem do alimento. Tá. E esses hormônios, eles provocam um estímulo de secreção de insulina pelo pâncreas, o que faz melhorar o diabetes. Entendi. Então ele melhora a condição de produção de insulina no pâncreas. Exatamente. Ali do próprio paciente. Exato. Nossa, não tinha nem ideia. Vamos mostrar você trouxe o intestino. Onde que acontece tudo isso, até pra gente entender. A gente tem aqui, a gente vai mostrar de uma maneira lúdica, né? Porque a gente não encontrou em imagens, mas vai dar para entender direitinho. O que é feito então nessa cirurgia? Então, aí está um intestino. Isso. Nós temos o estômago, tá, onde vai receber a comida, e depois a parte intestinal. Tá. Saindo do estômago, a primeira porção do intestino é chamada de duodeno. Tá. Depois nós temos o jejuno e a última porção é o íleo. É nesta última porção que é liberado a maior parte desse hormônio que melhora o diabetes. Então, a comida tem que percorrer todo o intestino, que muitas vezes é bem longo, até começar a estimulação do hormônio da insulina. Certo. Então, nesse tipo de cirurgia interposição ileal, o pedaço do íleo do intestino é levado perto do estômago. Então, assim que o paciente come, já há a passagem da comida pelo íleo, o que estimula precocemente a liberação dos hormônios que vão estimular o pâncreas. Por isso tem uma resposta mais rápida para o diabetes. Há uma inversão, uma troca desses momentos aí, isso, de cada função da parte intestinal. Exatamente. Que interessante, porque quando a gente lê aí, eu fui pesquisar a respeito, a mídia tem poucas informações a respeito mesmo da cirurgia. Foi noticiado o caso dele e ponto. Agora, o que acontece? Por que então pode ter uma melhora no caso da diabetes, sendo que a gente sempre ouviu dizer que a diabetes tem um controle e não uma cura, né? Como que a gente pode colocar o número de pacientes, então, hoje com essa pesquisa, você já me responde, que estão tendo esse resultado e não tem mais diabetes? Olha, como é um protocolo de pesquisa e não é por mim realizado, eu não sei quantos pacientes já foram submetidos a esse tipo de procedimento. O que a gente sabe em alguns estudos não feitos para isso é que realmente esse tipo de cirurgia faz com que o paciente que, na maioria das vezes, não consegue de forma clínica controlar o diabetes, consiga controlar. Tá. Realmente, falar em cura do diabetes é uma palavra que a gente não deve usar, mas o paciente pode ter um controle e muitas vezes ele tem que fazer uso de insulina e hipoglicemiantes, remédios via oral, e mesmo assim não tem controle. E com o tratamento cirúrgico a gente consegue fazer isso. A gente pode falar num outro termo que é remissão. Então o paciente por algum tempo pode ficar sem diabetes. Não precisa tomar nenhum tipo de medicação ou fazer uso de insulina e ele consegue manter a glicemia, o diabetes, num patamar bom. Tá. Entendi até aí. Só que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, eu já volto, o caso da Patrícia. Uma história bem bacana. Tem foto dela do antes aí? Só para já deixar o pessoal curioso, porque quando você olha a foto dela do antes, fala, nossa, tem? Vamos colocar na tela. Já vou contar para vocês a história da Patrícia. Essa é a Patrícia, que vocês estão vendo ao vivo aqui no Você Bonita. Tá? Daqui a pouco. Vamos lá. Vamos conhecer a história da Patrícia. Então, para vocês aí, essa é a Patrícia. Bem-vinda. Vamos colocar de novo, claro, vamos ter que dividir aí a tela, enfim, e colocar a foto dela do antes, para a gente entender o que aconteceu com a Patrícia. Patrícia, conta um pouquinho, então, do seu histórico naquele momento ali daquela foto. Quanto tempo faz isso? Vão fazer 8 anos. Tá. Eu com 30 anos, eu já tive um histórico de bebê sobrepeso, adolescência eu perdi um pouco e de repente com 25 anos eu acabei descontroladamente, comecei a ganhar peso. Com 30 anos eu já estava com 120 quilos. Meu Deus. 120 quilos, com muitos problemas de saúde, um deles diabetes. Pressão alta, dores pelo corpo, pelas pernas, eu não aguentava mais andar, eu não usava mais nem sapatos.
E foi onde eu comecei a pesquisar, né? Os médicos falavam pra mim, eu cheguei uma vez a passar muito mal e o médico chegou e falou, foi muito sincero, ele falou, olha, se você não tomar uma atitude, você não chega aos 40 anos. Eu estou sendo drástico no que eu estou te falando. E foi nessa pesquisa, eu conheci uma pessoa que havia feito bariátrica, mas ela teve algumas complicações e as pessoas começaram a falar assim, olha, eu não faria porque a pessoa aconteceu isso. É perigoso. Todo mundo sempre desmotiva. E eu resolvi sozinha, contei pra minha mãe na semana. Que falou, eu vou fazer. Eu esperei por 4 anos por burocracias de convênio e eu falei, eu vou fazer. E eu operei 4 anos, que era para um convênio, não deu certo, eu fui tentar por outro. Tá. E eu operei com 150 quilos, que é essa foto. Que daí você engordou mais ainda. Acabei engordando mais ainda. O que você comia? Você tinha um descontrole na parte da comida mesmo? Você tinha essa noção? Tinha. Era comida. Comida mesmo? Era comida. E mexia muito com o meu emocional. Total, né? Hoje é o contrário. Quando eu estou com uma correria, alguma coisa realmente ligada ao meu emocional, eu já não como. Né? Então bloqueou, você teve uma mudança assim, drástica mesmo. Foi drástica mesmo. Então eu comia, eu acabava realmente descontando na comida problemas que eu tinha, ou trabalho, ou algum problema amoroso. Olha eu isso, acabava descontando e eu comia mesmo, né? Sem dó. Aí, Patrícia, te pergunto, você tomou a decisão de fazer a bariátrica, e a gente está falando então dos tipos de bariátrica. A sua é diferente dessa que a gente acabou de citar. Qual foi a sua cirurgia? A minha foi a técnica de capela aberta. Capela aberta. Inclusive, a gente tem um vídeo para mostrar. Então, eu já volto e a gente vai ilustrar com o vídeo. Doutor, se você quiser comentar a respeito desse tipo, porque eu acho legal a gente entender para o público, né, como uma ajuda para o público, a orientação para cada tipo. Não é verdade? Nem todas são para todos. Então, entender por que deu esse resultado tão legal que mudou a vida da Patrícia. Eu acho que o vídeo que a gente tem não é exatamente da cirurgia da Patrícia. Acho que o vídeo é outro tipo ainda de bariátrica, né, Glaucia? Você me falou um outro termo. Mas vamos entender. Você colocou aqui o nome, então a sua foi a de? Técnica de capela aberta. Técnica de capela aberta. Doutor, queria que você falasse um pouquinho. Como é que é esse lance da orientação e como vocês escolhem o tipo de cirurgia, enfim, com as indicações dos pacientes? Isso é uma coisa muito importante. A avaliação inicial do paciente. O paciente não deve ser simplesmente pedido exames e escolher um tipo de cirurgia pelo qual ele vai ser submetido. Ele tem que ter todo um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar e dentro disso, com os exames pré-operatórios, sabendo como é a parte anatômica do paciente, os tipos de problemas clínicos, metabólicos que ele pode apresentar, como diabetes, colesterol alterado, como também hipertensão arterial, problemas de apneia do sono, tá? Gordura no fígado. Então, depois de uma avaliação muito importante, também com a equipe multidisciplinar, então aí a gente vai optar por um tipo cirúrgico. Tá? Basicamente hoje a gente tem 3 ou 4 tipos de cirurgias que são regulamentadas pelo Conselho Federal de Medicina. E a técnica de FOB capela, que foi inicialmente feita há muitos anos, há mais de 20 anos já, que significa, ela fez da forma convencional, que ainda era aberta com corte. Hoje, basicamente, essa cirurgia é realizada por videolaparoscopia. Olha que legal. Que é o vídeo provável que vai ser apresentado, que não existe mais o corte. A gente faz pequenas incisões de meio a 1 centímetro, no qual a gente coloca uma câmera e algumas pinças dentro do abdômen. Olha só que legal. Exatamente. Aí, ó. E aí a gente tem acesso a toda a cavidade abdominal. Puxa. A cirurgia bariátrica, ela tem um aspecto importante na fome. Quando você reduz a capacidade do estômago, como está sendo apresentado, diminui o hormônio da fome. Então o apetite é reduzido. E a saciedade é provocada quando há a distensão do estômago. Então o paciente come, o estômago é muito pequeno, ele distende rapidamente, com uma pequena quantidade de alimentos, e já libera os hormônios da saciedade. Entendi. Então há uma saciedade precoce. Nesse tipo de técnica cirúrgica também há um desvio da parte intestinal. Por quê? Porque a primeira porção do intestino é responsável por absorver a maior parte do que a gente ingere. E também porque o desvio intestinal faz com que
o alimento chegue mais rápido na última porção do intestino, como a interposição ileal. Por isso, a cirurgia de Fob Capella, cirurgia que a gente conhece hoje, apresentada, o bypass gástrico, é uma cirurgia que a gente considera hoje bariátrica para perder peso e também metabólica. Que legal. A gente tem um alto índice de cura dos problemas metabólicos também. Então, por isso é muito realizada essa cirurgia hoje. Que foi o caso da Patrícia. Você não tem mais diabetes. Não. Não Você tenho. perdeu, então, ela estava me contando isso até pra gente fechar, eu vou fechar com perguntinhas do público, mas a história dela é muito legal. Entendido a cirurgia que você passou, claro que eu imagino que o pós-cirúrgico tenha lá as suas dificuldades, não é que a gente, né, mas aí que vem, né, toda a força e o momento que você se dedica. Você perdeu 50 quilos de cara, como é que foi? 50 quilos foi no prazo de 1 ano e meio. O Tá. médico já havia me alertado, sempre me alertava. Sinta-se feliz, porque você vai perder somente 50 quilos. Você Somente. tem até 50 quilos, né, Tá. pelo seu histórico. Então, com 1 ano e meio, eu perdi 50 quilos, ele me liberou para fazer as plásticas. E aí eu não me senti satisfeita. Falou, quero mais. Eu quero mais. Porque a primeira plástica, para mim, foi um sonho, a realização de um sonho. Quando eu vi aquela barriguinha chapada, eu falei, não, eu posso mais. Que legal. E aí, como eu já tinha um histórico de conhecimento, porque eu passei muitas vezes pela nutricionista, pela equipe, com tudo aquilo que eu consegui, eu comecei a me reeducar. Tá. Porque mesmo com a cirurgia, eu acredito, no meu ver, eu comi um pouco errado. Tá. Então, eu me reeduquei e consegui perder mais 36 quilos. Com atividade física e reeducação alimentar. Principalmente atividade física. Não tem segredo. Principalmente. Eu acho que é legal. o maior segredo. Patrícia, parabéns. Tá, e vamos colocar a foto do antes e depois dela de novo? Muito bom ouvir isso, né, doutora? É uma... E a Patrícia é um exemplo de paciente perfeito. A cirurgia é um instrumento para que o paciente diminua o seu apetite, coma e tenha saciedade precoce, absorve um pouco menos do que ele ingere. Porém, é um mecanismo para você usar para reeducação alimentar. Então, o paciente tem que transferir as suas compulsões, principalmente alimentares, para a atividade física, que é o que a gente mais espera, e não esperar que a cirurgia faça tudo por ele. Sem dúvida. A parte dela, a parte individual, tal dedicação importantíssima. Muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns pela sua história. Obrigada. Muito obrigada, doutor Nestor Bertin, gastroenterologista, que hoje comentou aí essa nova cirurgia, enfim, que não é tão nova assim, mas que ainda está em fase de pesquisas e testes para ser regulamentada aqui no Brasil, mas foi muito bem esclarecida. Um agradecimento para vocês, o site que é nestorbertin.com.br, www.nestorbertin.com.br, e o seu blog, @blogpatriciaarruda, que lá tem toda a sua história. Eu acho que é muito legal para o pessoal de casa conhecer. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Amei, viu? Olha, é possível, vocês viram? Menos 86 quilos. Olha que legal que é força de vontade.